Eu trabalho com futebol há 10 anos, trabalho hoje com atletas de elite no futebol mundial. Qual é a diferença entre o atleta que chega no nível competitivo mais alto, daquele que não chega, e daquele que chega e se mantém, para aquele que chega e não consegue se manter, acaba flopando nesse nível competitivo mais alto? O primeiro ponto é a capacidade técnica do atleta, ou seja, o atleta que vai desempenhar no nível competitivo mais alto é aquele que tecnicamente consegue se sustentar nesse nível competitivo. Então os fundamentos do jogo, passe, cruzamento, capacidade defensiva, desarme, interceptação, etc., precisam estar no mais alto nível. Isso parece uma obviedade, mas está cheio de jogador que mascara, que esconde as suas vulnerabilidades, e quando chega nesse nível competitivo mais alto, ele não consegue mais fazer isso e elas ficam evidentes. Então é aquele atleta que tem 2, 3 fundamentos do jogo, um muito bom, no nível bem interessante, mas aqueles que não estão no nível interessante, aqueles que não estão no nível bom, são fundamentos que estão muito, mas muito atrás dos atletas que estão nesse nível competitivo mais alto. Isso acaba por fazer com que esse atleta fique mais abaixo, que tecnicamente fique evidente a diferença dele para quem está nesse nível competitivo mais alto. Um segundo ponto é o comportamento do jogador. Comportamento de dia a dia no clube, capacidade dele de trabalhar dentro do clube, de fazer tudo aquilo que é pedido, capacidade dele de se manter bem fora do clube, capacidade que ele tem de se alimentar bem, de dormir bem, ingerir bebida alcoólica com moderação, de ter uma rotina de atleta. Isso também vai ser ponto fundamental para que esse atleta se mantenha no nível competitivo mais alto, para que ele chegue e para que ele se mantenha. E por último, algo que não depende tanto do atleta assim, mas depende um pouquinho dele também, que é o contexto. Entender se o modelo de jogo daquele treinador faz sentido para ele, se ele vai jogar com aquele treinador, se tem muitos jogadores na posição dele em que ele pode demorar muito a conseguir uma chance como titular, se as características dele encaixam com os atletas ali da posição para que ele possa dialogar nos jogos, ou seja, se o contexto é favorável para o desempenho dele ou não. Se o contexto é desfavorável, isso não significa dizer que o atleta está fadado ao fracasso. Ele pode trabalhar para se adaptar, porém o trabalho fica um pouquinho mais difícil. E um último ponto, que para mim é inegociável para um atleta chegar e se manter no mais alto nível, é a capacidade que ele tem de se adaptar às novas funções no campo. Para um pouquinho, pensa comigo. Todos os atletas brasileiros que chegaram no mais alto nível na Europa, em algum momento eles passaram a jogar em uma outra posição, passaram a fazer uma outra função, nem que fosse momentaneamente em relação àquilo que eles faziam no Brasil. Vou pegar 3 exemplos. Casemiro no São Paulo era um segundo volante de muita chegada, de pisar muito na área. O Casemiro se tornou um primeiro volante com muita capacidade defensiva. Quando a gente olha para o Neymar um extremo de 1 para 1 absurdo, em determinado momento no Paris Saint-Germain se tornou camisa 10. O Marquinhos, também do Paris Saint-Germain, que hoje é zagueiro consolidado, talvez você não se lembre, mas quando ele sai do Corinthians para a Europa, ele sai do Corinthians como zagueiro e joga muito tempo na Europa como lateral direito, então ele precisou se adaptar para conseguir chegar e se manter no mais alto nível. Então comenta aqui qual outro ponto que você consegue citar que faz um atleta chegar e se manter no mais alto nível. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião.